Pastor Célio Neto, com a liberdade do Espírito Santo. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Sérgio disse que eu pareço com Youssef Akiva. Na realidade, todo mundo que é narigudo, ele fala que parece comigo. Só porque eu tenho um nariz mais avantajado da família. Mas amém, glória a Deus. Queridos, mas é bom isso. Estou feliz de poder estar aqui juntamente com os irmãos e vivenciar esses dias. Olhe para o seu irmão e fale assim, não converse comigo. Não, dedo de profeta, estamos em 12 dias profeta. Não converse comigo. Porque Deus fala e a gente se perde. Fala e a gente se perde. E além do mais, pastor Célio é grosso. Pode falar, pastor Célio é grosso. Vai chamar a minha atenção se você conversar comigo. Não falou? Repita. Vai chamar a minha atenção. Repita comigo. Se você conversar comigo. Amém? Querido, estamos nesses 12 dias proféticos. Nós terminamos há cerca de 2 semanas atrás o nosso lá em Juiz de Fora. E eu quero que você entenda uma coisa, que existe uma particularidade nesses dias proféticos, que nós muitas das vezes não nos atentamos. Que tudo aquilo que nós estamos vivenciando e decretando sobre a vida da igreja, sobre a vida da sua família, isso tudo você pode anotar e marcar que irá acontecer. Pastor, por quê? Porque a Bíblia nos dá base e embasamento para tal coisa. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1, da seguinte forma. Elias dizendo, assim como existe um Deus no céu, cuja presença eu estou, tudo quanto eu disser, assim será feito. Que não caia chuva, nem orvalho, até quanto eu disser. Pastor, mas foi Elias. A Bíblia também nos diz, através do Tiago, da seguinte forma, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. A Bíblia, querido, é muito clara no que se diz no quesito profético, que toda a Bíblia, ela foi embasada e ainda existe embasamento e profecias que ainda não aconteceram e grandes palavras proféticas que já se cumpriram. E eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção. Viva os 12 dias proféticos. Decrete os 12 dias proféticos. Toma para você como algo real e palpável. Porque, na realidade, de acordo com um tema que nos passaram da seguinte forma, que é o tema anual, eu queria falar um pouco a respeito disso, antes de entrarmos propriamente dito na palavra, que é reforma, a visão de Deus para curar a geografia. Quando fala de reforma e quando fala de geografia, o apóstolo René, que ele que deu esse decreto, ele não estava falando de geografia territorial ou algo geológico. Estava falando de territórios espirituais, que é a sua família, que é o seu ministério, que é a sua célula, que é a sua igreja, que é tudo aquilo que é concernente ao corpo de Cristo. E nós, muitas das vezes, não temos dado o valor real àquilo que é espiritual. Sabe por quê? Porque o palpável é mais fácil. O visível é mais fácil. Sabe, queridos, não houve um povo tão miserável na face da terra quanto o povo de Israel quando saiu do Egito. Viu milagre? Sim ou não? Tudo que eles queriam, eles tinham. Eles não precisavam nem ter mais fé. Não precisavam exercer a sua fé. Porque, na realidade, tudo era lhe dado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele trouxe essa visão reformadora. Porque há muito tempo atrás, estão prestando atenção em mim? Sim ou não? Então dão glória a Deus. Quando Deus
ele levanta então Jesus Cristo, traz na terra, Jesus então morre na cruz. E ele começa então, separou os seus discípulos e depois apóstolos. E eles começaram a exercer o seu ministério na terra. Quando chegaram em Antioquia, eles eram conhecidos como cristãos. Porque cristão é aquele que faz a obra de... Quando ele então ele exerce o seu ministério, nós fomos chamados de cristãos. Passaram-se o tempo. A Bíblia diz que... a história diz, porque isso não é bíblico, esse é histórico. Que Constantino, um dos imperadores romanos, ele começa a olhar e a ver que ele, quanto mais crente ele matava, mais crente existia. Ele começa então a elaborar um plano dizendo, todo mundo agora é cristão. Roma foi evangelizada, mas da seguinte forma: você traz os seus deuses atenienses e gregos, você traz os seus deuses pagãos romanos, coloca dentro dos templos e assim vai ficar. Foi uma estratégia grandiosa, porque então o pecado entrou dentro do templo, aquilo que era santo, entrou o profano. Só que passa um tempo, no século XVI, em 1516 para 1517, Deus levanta um homem por nome Martim Lutero. E ele trouxe então uma reforma protestante dentro daquilo. Quando ele trouxe então na catedral na Alemanha, ele gravou as suas 95 teses ali. E ele então traz a sola 5, ou 5 solas. Que é isso? Que era o resumo daquelas 95 teses contra a igreja de Roma. Que era sola fide, sola Christus, sola as escrituras, sola gratia e sola adore a Deus, ou a Deus a glória. Só a fé, só as escrituras, só a graça, só a adoração a Deus. E aí ele começou a trazer essa reforma. Começamos a ser chamados de protestantes. Aonde estão os protestantes? Não, onde estão os protestantes? Passa-se o tempo. Fomos chamados de evangélicos. Ou melhor, crentes. Não, antes foi crente, né? Eram os crentes. Hoje é evangélico. Ou melhor, hoje é gospel. Nunca se viu tantas Bíblias serem compradas no mundo. Nunca teve tantos cristãos como existe hoje. Nunca se houve tantas igrejas como tem na época hoje. Nunca se teve tantos batismos como se tem hoje. Nunca se teve tantas lojas evangélicas espalhadas no mundo como tem hoje. Mas em compensação, nunca se teve tantos cristãos sem a conformidade com a palavra, sem compromisso com a Bíblia, sem compromisso com Deus, sem compromisso com tudo aquilo que é concernente ao reino espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. O tema, a Bíblia, ou melhor, o versículo que eu quero ministrar nesta noite, e eu quero pegar por base, é Romanos capítulo 12, abra aí comigo. No versículo 2. E eu quero que você entenda, porque na realidade, querido, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sou pregador. Não sou. Eu gosto de expor ideias. Trazer algo para a igreja. E eu quero que você abra comigo. Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 2. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Onde estão os inconformados aqui? Com este mundo. Mas reformai-o. Reforme a vossa mente. Amém? Agora preste atenção aqui de novo. Quando nós falamos de reforma, nós falamos de algo, querido, que foi colocado como pedra fundamental lá em Jerusalém. Quando Jesus morreu na cruz e ele foi a pedra fundamental daquilo que nós chamamos de cristianismo. Daquilo que nós chamamos, daquilo que é perfeito.
Eu não estou falando de religião. Estou falando de cristianismo. Estou falando de uma vida em Cristo. Estou falando de uma morte em Cristo. Quando nós falamos disso, de reforma, nós vemos que no passar do tempo da nossa vida cristã, nós começamos então a perder algumas coisas no meio do caminho, devido à nossa maturidade espiritual, devido à nossa vida cristã, devido à nossa vida corrida, devido à nossa vida ministerial, e nós começamos a perder. Eu quero te dizer uma coisa. Quando nós falamos de reforma territorial, de mudança de território, de vida espiritual, de vida ministerial, eu não posso me esquecer de um homem, por nome Obed-Edom. Repita comigo, Obed-Edom. Querido, Obed-Edom foi um homem que morava em uma têmpora. O nome Obed quer dizer escravo. Edom, de Edonita. Quer dizer escravo edonita. Morava numa têmpora, que era uma construção, ou melhor, uma ruína de uma que já foi uma construção. Uma terra sem nada. Plantava, nunca dava. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer? Antes de entrarmos no texto, eu quero que vocês entendam o contexto do que eu quero ministrar. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel que ele era o sumo sacerdote, aquele que cuidava, aquele que ministrava na presença do Senhor. Diz a Bíblia que certa vez Israel saiu para pelejar, estão ligados aqui comigo? Saiu para pelejar contra os filisteus. E eles então se reúnem ali em Ebenezer e começa uma batalha. Só que Israel começou a sofrer grandes danos. Então correram para Eli e disseram: traga a arca do testemunho, a arca de Deus para o meio da batalha. Quando trouxeram a arca de Deus, preste atenção, sendo carregada por Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, houve um alvoroço em Ebenezer, no acampamento de Israel. Chegaram-se a ouvir lá no acampamento dos filisteus. Quando eles entram lá e eles perguntam o que está acontecendo no acampamento. Olha, a arca de Deus chegou no acampamento de Israel. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos enrolados, querido. A batalha está perdida, porque Deus entrou na batalha deles. Passa-se então a batalha. Eles começam então a batalha, começam a lutar, e o povo todo feliz, porque a arca do Senhor estava ali. Israel sofre grande perda, foi massacrado, roubaram a arca da aliança, levaram como despojo de guerra. Chegaram até Eli e disseram: olha, seus filhos morreram. Tá, meus filhos morreram. Mas e a arca? Foi capturada. Levaram a arca para Asdod, capital, uma das cidades principais, melhor dizendo, dos filisteus. Colocaram a arca no templo de Dagom. Estão me entendendo? Colocaram a arca no templo de Dagom. Quando colocaram a arca no templo de Dagom, todos felizes, porque, olha, capturamos aquilo que era a maior relíquia, que era a presença de Deus no meio dele, porque a arca do testemunho, ela era a maior representatividade de Deus na terra. Era onde estava a arca, Deus estava. Aonde tinha a chama azul sobre o propiciatório, estava ali a presença de Deus. Então, queridos, eles levaram e colocaram no templo de Dagom. A hora que eles acordam no dia seguinte, Dagom está prostrado diante da glória de Deus, da presença de Deus. Levantaram então Dagom, e no dia seguinte estava lá caído, cortado as mãos no limiar e o tronco de Dagom. Ficaram apavorados, porque começou a acontecer algumas coisas estranhas. Mandaram ela então para Gate. Chegou em Gate, que era a cidade de Golias. Começou então os homens daquele lugar, preste atenção, a ter várias úlceras e a coisa fica feia para o lado deles. Diz a Bíblia que dali mandaram então para Ecrom, que era a capital daquele país. E assim foi igual com aqueles homens. Preste atenção. A arca ficou 7 meses. 7 meses. Repita comigo, 7 meses. No meio dos filisteus.
e trouxeram grande mortandade e sofrimento. Amém? Pegaram eles, falaram: o que é que nós vamos fazer? Olha, vamos pegar então uma junta de boi, vamos fazer um carro de boi, vamos colocar a arca sobre ali o carro de boi, e que este Deus venha guiá-lo até onde eles quiserem, que eles fiquem, que essa arca chegue. E aí levaram até o limiar, o limite daquele lugar, daquele território, e a arca foi até Bet-Semes. Chegando em Bet-Semes, os homens de Bet-Semes viram a arca. Eles ficaram apavorados, cheios de temor. Diz a Bíblia que eles quebraram o carro, mataram os bois e ali fizeram um sacrifício ao Senhor. E enquanto eles estavam ali em Bet-Semes, preste atenção, começaram então a curiosidade. Olharam lá dentro e morreram naquele dia 70 homens. Morreram. Apavorados que ficaram. O que nós vamos fazer? Olha, vamos mandar a arca para Kiriat Jearim, e chegando lá, que fique na casa de Abinadab. Abinadab vai cuidar da arca. E assim fez, levaram para casa, para Kiriat Jearim, e ali deixaram a arca do Senhor. Passa-se, então, algum tempo. Saul foi levantado rei, tudo bonitinho. E aqui a arca na casa de Abinadab. 20 anos se passaram. O reino do sul e o reino do norte já estava sob o comando de Davi. Davi, ele estabeleceu o seu reinado em Jerusalém, e a única coisa que ele pensava: já sou rei, mas sozinho eu não posso, preciso trazer a presença de Deus para perto de mim. Diz a Bíblia que eles pegam então, vão na casa de Abinadab, que a arca ficou 20 anos, coloca sobre um carro de boi e começa então a levar em direção a Jerusalém. O boi tropeça, a arca vai cair. Uzá mete a mão na arca para não deixar que a arca caia. Está dando para entender? Sim ou não? Aquele homem foi morto na hora. Davi ficou triste, feridinho, tristão. Meu Deus, o que aconteceu? Agora eu quero só parar aqui para você entender. A arca de Deus era a presença de Deus, sim ou não? A arca de Deus estava no meio dos filisteus, sim ou não? Foi carregada num carro de boi, sim ou não? Depois o povo de Deus pegou e colocou aonde? Num carro de boi. E morreu Uzá. Pastor, não dá para entender. Eu vou te explicar. Tem muito crente querendo carregar a presença de Deus na vida dele como o ímpio carrega. Como os filisteus carregaram. A presença de Deus, ela não é para nós fazermos dela algo comum como muita gente lá fora. Sabe o que me entristece, crente que aqui está? É saber e ver alguns burburinhos e cochichos de pessoas que zombam da presença de Deus em programas indecentes, comentando e rindo. Crente cheio de Deus, que participa da mesa do Senhor, começa a debochar do próprio Deus, vendo tais coisas. Crente cheio de Deus, toca, prega, dança, ora, intercede, começa então a carregar a presença de Deus numa roda de fofoca. Querido, eu quero te dizer uma coisa: não existe reforma coletânea sem antes ter uma reforma pessoal em nós. E Deus, Ele quer mudar. E a primeira coisa é mudar você, é me mudar para que essa reforma venha acontecer. Eu e você, nós temos que ter um posicionamento diferente. Queremos reforma, mas não queremos sair da comodidade. Queremos reforma, mas nós queremos ver a reforma no outro. Não, Deus, usa ele. É aquela velha história: ei, Senhor, eis-me aqui. Usa o pastor Sérgio. Usa o fulano. Usa o ciclano. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Uma das maiores armas que o inimigo usa dentro da igreja chama-se divisão de pensamento. Eu costumo dizer
que nem tudo eu concordo. Mas não é porque eu não concordo que está errado. Está entendendo? Porque quando eu não concordo e bato o pé que está errado, eu estou trazendo o absolutismo para a minha vida. Eu sou absoluto em tudo. Eu não erro. Eu quero argumentar sobre tudo. Eu quero dizer uma coisa, querido. Para uma grande reforma na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos ter é a certeza que nós precisamos de mudança. Porque se eu não preciso de mudança, eu nunca vou querer reformar. É aquilo que você entra na tua casa, entrou na tua casa, tudo para você está perfeito. Olha, mas o teto está caindo. Não, mas para mim está bom, virou uma clarabóia, um teto solar, está tranquilo. Não, mas precisa? Não, não precisa. Então nunca vai mudar, porque você nunca vê que precisa de mudança. A mudança começa onde? A mudança no corpo de Cristo começa onde? Pode melhorar, não pode? A mudança do corpo de Cristo começa onde? E é isso que eu quero que você entenda. Você é escolhido de Deus e não pode carregar a presença de Deus de qualquer forma. Podereis o corpo de Cristo fazer parte de uma meretriz? Podereis o corpo de Cristo sentar na roda de escarnecedor? Podereis o corpo de Cristo começar a ver e vislumbrar coisas indecentes e que defamam o Evangelho e ainda participar disso? Não. Não. Aonde estão os reformadores? Aonde estão os reformadores? Passa-se então, preste atenção, vamos voltar. Depois a gente volta nesse assunto. Senão o pastor Gramê mandou parar. Por cada hora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu oprimo o seu pastor toda vez que vai pregar em Juiz de Fora. Toda vez. Eu dou uma oprimida nele. Fala assim, 9h30 tem que acabar. Não vem com esse negócio de demônio de 9h30 não, que aqui não é demônio, não. Aqui é a polícia da 9h30. Aqui a polícia chega. Aqui o vizinho chama a polícia, chega na hora. Pode chamar porque matou alguém que eles não vão, mas chamou para a igreja, eles param na hora. Ele não quer nem saber. E mineiro é bicho doido. Mineiro come 11 horas da manhã. Almoço é 11 horas da manhã. É sério. Quem almoça aqui 11 horas da manhã? É mineira. Mineiro. Tem jeito, é mineiro. Então o que acontece? Preste atenção, vamos voltar lá. Diz a Bíblia que Davi ele ficou apavorado. Olhou para um lado, olhou para o outro, o que eu vou fazer? Não dá para levar. Morreu Uzá, o que vão fazer? Olha para o lado, olha para o outro, a única coisa que vê é uma pequena casinha. Lá longe, com a terra seca, sem nada, sem alegria, tudo cinza. Está prestando atenção aqui? Tudo cinza. Ele fala assim, quem mora lá? Obed-Edom. Vamos deixar essa arca lá. Mas e se acontecer com Uzá? Igual aconteceu com Uzá. É Obed, é escrava edonita. Liga não. E a arca foi para a casa de Obed-Edom. Preste atenção numa coisa que eu quero te dizer. A Bíblia não diz, mas segundo alguns estudiosos, alguns estudos paralelos, até mesmo o Talmud, ele relata uma pequena biografia que não existe na Bíblia, mas não estou falando de conteúdo espiritual, mas de conteúdo histórico. Estão me entendendo? Amém? Amém? E dizem que a esposa de Obed-Edom era estéril. A terra que Obed-Edom teimava em plantar era estéril. Tudo que ele colocava a mão para tentar fazer não acontecia. Mas, queridos, Obed-Edom, quando Davi ele entra na sua casa e dizendo assim, olha, a arca do testemunho, a Arona Kodesh, aquela que é a representatividade de Deus, ela está chegando na sua casa. E você vai ter que guardar ela, só que tem um porém. O que aconteceu? Eu vou falar. Uzá morreu só de colocar a mão nela. Eu quero te falar uma coisa. A Arca da Aliança, quando Deus deu a Moisés o tabernáculo,
o Santo dos Santos, coisa linda quando a gente fala, né? Aquele que já pisou no Santo dos Santos. Nós muitas das vezes falamos sem um entendimento do que era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era lugar de santidade ao Senhor, sim ou não? Só que era lugar de morte. Como assim? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. Imagine comigo uma tenda deste tamanho, era maior, mas ela partida em duas, separada em duas. O lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha lá a arca do testemunho e uma cortina, que de acordo com os estudiosos não era uma cortina, um véu comum. Era de aproximadamente 10 centímetros, aquele véu. E a arca ficava ali no meio. E uma vez por ano, ele tinha que entrar para ministrar no Senhor. Aí fala assim, pastor, que coisa linda. Ia ser reteté. Não, querido. Era um temor tremendo. Era um sofrimento para a família. Eu imagino a esposa do sumo sacerdote falando assim, crente, como é que você está com a vida? É amanhã que tu vai entrar, rapaz, no Santo dos Santos. Por quê? Se entrasse errado, era fulminado. Entrava com uma corda cheia de guizos na cintura. Porque enquanto ele estava lá, os guizos, os sininhos, eles balançavam, então sabia que ele estava vivo. Dizem alguns estudiosos, que eles ficavam lendo a Torá a noite inteira para o sumo sacerdote, para que ele não viesse a dormir e se contaminar com sonhos impuros. E ele passava naquele lugar. Se tivesse alguma coisa errada, ele era fulminado, o sininho parava de bater e de fora eles puxavam o homem, porque não poderiam entrar. Porque ali era a arca da aliança. Só podia entrar sumo sacerdote, circuncidado, com o éfode, com o talite, com toda a ornamentação sacerdotal, porque tudo aquilo era algo indispensável para que aquilo pudesse acontecer. Agora você imagina, na casa de um homem sem temor, impuro, não era da nação israelita. E Davi tentando explicar para ele, fala assim, olha, pode assim, trazer ele, fala assim, não, é de Deus, não pode deixar aqui. Mas você corre o risco de morrer, não, deixa ela aqui. Vai colocar onde? Lá atrás? Não, coloca na sala. Vai prestando atenção. Obed-edom, no dia seguinte sai para trabalhar. A Bíblia não diz isso. Eu estou com a mente de doido, de Cristo. Amém? Estou pensando, vislumbrando. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a gente pode aquilatar, avaliar algumas situações. Então eu quero, junto com você, vislumbrar isso. Pense comigo, tente vislumbrar comigo. Obed-edom trabalhando na sua roça que não dava nada. Antes de sair, deu um beijo na esposa. E de repente ele começa a capinar. Ele começa a cuidar da lavoura que não existia. E quando chega a hora, ele chega correndo. E a mulher dele já estava vendo ele vindo pelo terreno. E a mulher vai ao encontro dele para dar um abraço. De repente, quando vai dar um abraço, ele faz assim, ó. Ela está assim e faz assim. Espera aí, amor, tem que fazer algo. O quê? Chegava diante da arca, que era a presença de Deus, se dobrava, se rendia e começava, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E ele começava então a entregar na mão de quem é de direito toda a adoração. Aí o que acontece? Preste atenção para que você entenda aonde eu quero chegar. Diz a Bíblia que ele prosperou. Vai escutando. A arca estava na mão dos filisteus durante quanto tempo? 7. Teve o quê? Teve o quê? A arca estava na casa de Abinadab. O que aconteceu? Hein? 20 anos. Não, na casa. Nada. Aconteceu? Nada. A arca estava indo em direção a Jerusalém. O que aconteceu com o filho de Abinadab? Morreu. Quando acontece na casa de Obed-edom, preste atenção. A Bíblia não diz
Mas como eu disse, essa pequena biografia diz que em 3 meses, a mulher de Obed-Edom estava grávida. Não, você não entendeu, vou repetir, vou te dar mais uma chance para você entender. Estava grávida, uma mulher estéril. Amém? De acordo com os outros, com este relato, a casa de Obed-Edom mudou. Ela grávida, começou de uma forma sobrenatural a lavoura crescer, começou as coisas a acontecer. Isso em quanto tempo? Em 3 meses. Sabe aqueles fofoqueiros gospel? Vocês entendem os fofoqueiros gospel? Chega lá em Davi. E Davi? E aí, como é que o senhor está? Está na bênção? Shalom. Shalom. E aí? E as harpas? Está tocando? Não, estou meio parado. É porque eu estou meditando. Eu estou pensando, estou chateado até hoje por causa de usar. Morreu, tadinho. Vou te contar um negócio, Davi. O quê? Obed-Edom, ó, prosperou. Ó, como assim? A mulher dele está andando assim, ó. Está grávida. Ô, glória. Vai escutando, vai escutando. Sabe aquela têmpora? Está pintadinha, agora tem janela, rapaz. O negócio está diferente lá. Sabe aquela terra infrutífera? O quê? Rapaz, brotou de uma forma sobrenatural. Mas desde quando? Desde quando a arca está lá. Você não vai trazer para cá, não? Você imagina comigo? Pastor, mas o que é isso? Vamos dar uma pausa aqui. A diferença, preste atenção. A Bíblia diz que em Deus não tem mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo, ele é sempre eterno. Sempre existiu, existe e sempre vai existir. Não tem sombra de variação. O que ele é para um, ele é para outros. Mas por que a diferença? É porque outros são diferentes de outros. Nós, cristãos hoje, nós temos feito a presença de Deus como algo comum. Como Abinadab. Não toca não, porque olha, este Deus é um Deus que mata. Lá, nos filisteus, a mesma coisa. Davi, ele começou a ter esse entendimento. E Obed-Edom teve uma outra visão a respeito do que é Deus. Deus não é Deus que mata, Deus é Deus que dá vida. Mas ele mata, querido. Uma coisa eu costumo dizer, vou dizer uma coisa para você. Aqui é quente, né? Essa terra, né? Quente com força, né? Meu Deus do céu. Se assim é quente, imagina no inferno, hein, pastor? Varão, e a gente reclama ainda aqui. Mas enfim, quando nós temos o entendimento do que é Deus, hoje para nós, como Obed-Edom, eu tinha uma visão de crente, quando eu nem crente era, assim, que crente era tudo carrancudo. Não ria, não brincava. Crente só andava de terno e gravata. Se não fosse terno e gravata, não era crente. Eu tinha um camarada que quando eu vivia uma vida totalmente errada, desregrada, o cara era evangelista lá perto de casa, lá no Juiz de Fora é só morro, então eu vou falar lá no morro, lá onde eu morava. Onde eu moro até hoje, na realidade. E o cara nunca pregou o evangelho para mim, pastor, nunca. Nunca. Aí eu me converti. A igreja que eu frequentava não era uma igreja que tinha usos e costumes. E se ele me visse de bermuda, ele passava direto. Se me visse de calça, Bíblia ou terno, a paz do Senhor, varão. E eu tinha essa visão de que Deus era um homem velho, barbudo, com uma espada na mão, sentando no seu trono. E quando o homem pecava, ele falava assim, vai e mata. Castiga ele, anjo. Porque eu cresci ouvindo assim, olha, filho, se você fizer coisa errada, Deus, eu nunca vi um Deus de amor, eu vi um Deus que castigava. Eu nunca tive o entendimento de um Deus que cuidava, mas um Deus que castigava. E isso veio... Por quê? Porque na realidade, nós hoje, até no meio protestante, cristão protestante, nós vemos que nós ainda temos raízes romanizadas.
aonde nós trazemos tradições que nós não precisamos trazer, porque somos livres. Livres e liberdade é diferente de libertinagem. Amém? Então, queridos, Obed-Edom, eles entenderam ele entendeu que o Deus que muitos temiam, que porque matava, era um Deus também que dava vida. E isso é o que nós temos que trazer para as nossas vidas hoje. Mas como? Trazendo a renovação do nosso entendimento. Vou te fazer uma pergunta, não me responde não, pelo amor de Deus, nem levanta a mão, guarda para você. Pelo amor de Deus. Quantos livros da Bíblia tu leu esse ano? Quanto tempo de oração você gastou essa semana? Quantas vezes você agradeceu a Deus simplesmente por você acordar pela manhã? Assim, obrigado, Senhor, tu é maravilhoso. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu andava na rua igual um bobo. Eu sou bobo até hoje, mas eu era um pior. Eu falava sozinho, porque crente é meio doido. Andava sozinho na rua e falava de Jesus. Eu lembro que eu tinha um terno que cabia uns 3 célios dentro. E eu ficava todo bobo com aquele terno. Porque eu era muito magro. Muito magro. Vocês não têm noção. Jesus é bom, né, pastor? Minha mulher que teve uma visão de águia. Foi assim, eu vou semear nesse solo infértil. Porque eu vou profetizar sobre esse vale de ossos secos e ele vai ter vida uma hora. Então, queridos, quando nós começamos a entender que Deus é muito mais do que nós imaginamos e muito menos do que nós aprendemos. Como assim menos? Obed-Edom, ele prefigura aquilo que séculos, melhor dizendo, aconteceria. Que era uma adoração livre a Deus. É a graça invadindo. É a graça sendo gerada em nós. Só que hoje, nós temos tantas coisas para fazer. Nós temos tantos motivos para até deixar o cristianismo. Quer ver? Qual o motivo para deixar o cristianismo, pastor? O seu pastor é imperfeito. Que isso, pastor? Eu vou te confessar. Sou irmão dele, ele não é perfeito. Então, pastor, não dá. Olha, eu vou te dar um outro motivo. Para você ser cristão, você tem que mudar de vida. Você tem que abrir mão do seu eu. Ah, pastor, isso é difícil. Agora eu vou te dar um motivo só. Para você continuar perseverando. Qual? Jesus está voltando. Você não precisa mais que isso. E isso, querido, nós temos perdido na nossa caminhada a essência de quem verdadeiramente Deus é. Só que Deus é imutável, lembra? Quem muda é você e eu. Quem é transformado de uma forma até mesmo negativa é você e eu. Quando nós não percebemos que na realidade nós temos sido mais religiosos do que cristãos. Eu falei na igreja, se eu não me engano, na chegada do nosso encontro, que foi semana passada, não é porque você está aqui na igreja que você é crente não, tá? Cristão. Não é. Não é porque você está na igreja que você vai subir não, tá, querido? Que isso, pastor? Estou na igreja, eu sou cristão. Querido, cristão aqui dentro é a coisa mais fácil de ser. Decorar letra de hino é a coisa mais fácil de fazer. Fazer automaticamente, mecanicamente, é a coisa mais fácil de executar. Pastor, mas eu canto muito. Cantores nós vemos no The Voice de altíssimo nível. E que está caminhando a passos largos para o inferno. Preleitores, homens com boa oratória. Se você ligar sua televisão na TV Câmara, você vai ver homens internados com um vocabulário elevadíssimo, com a oratória perfeita, mas que servem o cão. Mas, pastor, ser crente é difícil. Servir a Deus é difícil. Quem acha que servir a Deus é difícil? Eu também achava.
Até o dia que eu comecei a pensar, poxa, servir a Deus é difícil. Servir a Deus é difícil. Aí eu comecei a avaliar as coisas e falei assim, não, difícil é ser cavalo do capeta. Ser instrumento do cão. Isso é difícil. Sabe por quê? Queridos, quando nós estamos na presença de Deus, o céu se move, o inferno se move, tudo acontece, mas uma hora nós vamos entender e vamos chegar no céu e vamos falar assim, valeu a pena. Olha, você conseguiu também, ô glória! E eu tenho uma notícia para te dar. Tem crente que não acredita que Jesus vai voltar mais. Quem acredita que Jesus vai voltar? Por que você murmura então? Por que você fica procurando conversa fiada então? Porque a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. E se vem como um ladrão, pega você fofocando da irmã, ou do irmão, ou do seu pastor, tu fica crente. Ó, pastor, eu vou na segunda vinda. Eu sou daquela segunda multidão que vem com a roupa salpicada de sangue, porque eu vou morrer e não vou negar a Cristo. Vai não. Como é que o senhor fala isso? Se tu não conseguiu agora, meu querido, com a presença do Espírito Santo, com a porta da graça aberta, tu vai conseguir quando tiver tudo fechadinho? Deus, ele tem algo muito mais. Eu vou te dizer uma coisa, pastor, o senhor está falando, eu quero que você saia daqui com raiva. Com raiva. Que isso, pastor? É com raiva. Porque é com raiva que a gente começa a querer a reforma. Eu preciso mudar. Quem já passou por Peniel aqui? Eu fiquei com raiva do pastor que ministrou Peniel na minha vida. Falei assim, vou pegar esse baixinho. Vou pegar ele. Não tem nem tamanho de homem, está me confrontando desse jeito. Quer dizer, ele era grandão assim, igual o pastor Marco. Dá um glória aí, pastor Marco, igual o pastor Vanduí. Amém? Grandão desse jeito. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele tem as suas formas de chamar a nossa atenção para ele. Já vou terminar. E uma das formas foi mostrar para Davi que ele não deveria carregar a presença de Deus da maneira que o mundano estava carregando. E ele parou na casa então de Obed-Edom e Obed-Edom prosperou. Imagine comigo agora, a comitiva de Davi. Chegando, carruagem, cavalos, guerreiros, chegando na casa de Obed-Edom e todo mundo falando assim, não é possível que só tem 3 meses que nós saímos daqui. Olha como é que mudou. E Davi, com a sua autoridade, a sua comitiva, a sua guarda pessoal, chega diante de Obed-Edom, Obed-Edom se prostra e fala assim, meu senhor, em que eu posso te servir? Ele fala assim, eu vim buscar a arca. Eu imagino, olha só, eu imagino Davi se colocando, Obed-Edom se colocando de pé. Falei, o quê? O que o senhor veio fazer? Eu vim levar a presença de Deus aqui. Não entendi, me repete de novo, meu rei. Aí eu já imagino a guarda toda já preparada. O senhor vai então tirar daqui a presença de Deus, vai levar embora. Vou por quê? Porque para onde ela foi eu vou. O senhor vai levar ela para Jerusalém, eu vou sair daqui, eu vou para Jerusalém. Por quê? Porque não é o lugar, eu quero que você entenda, crente que aqui está, não é o lugar aonde você está que vai fazer a diferença se você vai prosperar, se não vai, se vai dar errado, se vai dar certo, mas é quem está com você no lugar. É como você trata a presença de Deus no lugar. A diferença territorial é simplesmente eu e você. Que vivemos e notamos a diferença territorial. Porque Deus não nota. É a mesma coisa a ordem cronológica das coisas. Hoje nós estamos no dia 27 de janeiro, é isso? 28? 29? Então, já estou perdido no cronológico, no cronos. Mas no espiritual, nós estamos no mês de junho. Quem se prende nisso é eu e você. Somos nós. Nós que notamos a diferença e chegamos no dia 31 de dezembro, na virada do ano, no culto do ano, e falamos assim, Deus, agora eu vou mudar. Eu acho frustrante. Muitos crentes. É estampado no rosto de muitos crentes, culto da virada, pastor. Porque eles começam a fazer uma autoanálise daquilo que aconteceu no ano. Assim, rapaz,
aquela lista daquele tamanho. Este ano vai ser diferente. Este ano eu vou virar crente, Jesus. Esse ano, verdadeiramente, eu vou ser crente. Vou largar isso, vou largar aquilo outro, vou fazer isso. Pastor, ó, esse ano é eu e você, hein? Tamo junto. Fechamento, eu e você. Aí a hora que chega no final do ano, fala assim, caraca, não fiz nada. Aí você olha para o lado, o pastor fala que aquele que é fechamento, que está com você, que está lá, fala assim, cadê ele? Uai, gente. Não está aqui. Uai, mas você não ia emagrecer? Você não ia entrar na academia? Não estava no regime? Não ia entrar numa escola bíblica? Ou melhor, você não ia participar lá na igreja? Lá, aqui é o quê? O de ensino é o quê? É cu de ensino. Lá é Tadel. Na nossa igreja. Não é Tadeu não, é Tadel. Que é o treinamento avançado de líder. Toda terça-feira, 19h30. Foi Barão do Retiro? Tá? 729. Lá, Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas eu quero te falar uma coisa. Não vou participar do Tadel, pastor. Agora eu vou fazer esse código de... Ó, nos encontros, pode contar comigo nos seus encontros, tudo, nos encontros da nossa igreja, tudo. Aí vira a hora que chega no final do ano. O cara não conseguiu nada. Só andou para trás, o cabra. Aí ele começa de novo. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Virar um ano para o outro não muda nada a sua vida, crente. 2016 é a mesma coisa que 2015, 2014, 2013. Mas como assim, pastor? A mudança é você. Você não precisa esperar a mudança de ano para você mudar. Se você falar assim, é hoje, acabou, basta, eu vou ser diferente. A coisa vai acontecer. Aí nós ficamos procurando pretextos visíveis e palpáveis. O que é isso, pastor? Quem já esteve no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer ficar. Não quer ficar o quê, crente? O Santo dos Santos não é na hora do culto. O Santo dos Santos é a hora que você está no seu trabalho, na sua comunhão com Deus lá, ligadinho. Ao invés de ficar murmurando com o seu patrão, que o seu patrão está pegando o teu pé, você começa a profetizar sobre a vida dele. Tu vai virar crente. Eu lembro que meu sogro, desviado do evangelho, o rapaz, imagina um camarada duro de coração. Há 10 anos atrás, quando nós começamos e falamos que ia abrir a igreja, ele falou assim, vai abrir igreja? Aí ele me chama de Socélio. Então, Socélio, seguinte, você vai abrir igreja, eu quero ser aquele homem que passa a sacolinha. Mas você entendeu o porquê, né? Eu falei assim, eu creio. Ei, que é isso? Eu creio e profetizo na sua vida, você vai virar diácono na minha igreja. Ainda não é diácono, mas está congregando lá. Sabe por quê? Deus, ele muda. Deus, ele restaura. Quando nós entendemos quem é Deus e o que... Aí fala assim, mas aquele cara é difícil, pastor. Difícil foi você, crente. Olha o trabalho que tu deu, rapaz. Que tu tá aí, rapaz. Vocês não têm noção do trabalho que eu dei para esse homem aqui, para essa mulher, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos que estão ali. Ó. Minha mãe chorava. Hoje ele é diaconisa lá na nossa igreja. Hoje nós estamos caminhando no mesmo projeto. Sabe por quê? Porque ela entendeu. Vamos lá que eu vou encerrar agora. Diz a Bíblia, preste atenção. Pelo menos uma gostou. Obrigado, tá, querido? Glória a Deus. Vamos voltar para a Bíblia. Diz a Bíblia que Davi, então, ele chama os sacerdotes, os levitas, e eles levavam, então, a arca como os sacerdotes levavam no passado. Agora vai escutando, é um mistério, é um mistério. Davi vai dançando na frente. Todo feliz, todo soltão, todo adorador. E de repente, uma endemoniada, invejosa, olha lá de cima e fala assim, não entendo. O rei, aí quando o rei chega perto diante dele, a mulher dele, tá, filho? Não pensa que quem vai te condenar vai ser de fora, não. É quem está do teu lado. Eu não falo que está do teu lado, mulher e marido, não. Eu estou falando é quem está perto. Porque tem gente que fala assim, tá vendo? Sabia que você, mulher. Ah, mulher, sei que está falando de mim. Não, é quem a gente não espera. Eu imagino ele chegando em casa, todo feliz da vida, com o pão da preposição que ele havia dividido com todo mundo, ia chegar para abençoar a casa, está lá a mulher assim. Te falei? O quê? Rapaz, tu não tem pejo, não. Te despino diante do povo.
como se faz qualquer vadio. Você não tem vergonha, não? Aí Davi olha para ela e fala assim, se contenha, mulher. Deus rejeitou o teu pai e me colocou no lugar dele como rei. Aí o que aconteceu com ela? Ficou estéril. O que você quer dizer com isso, pastor? Quem quer dar fruto? Para de murmurar de quem dá. Para de olhar quem dá e procurar defeito. Vou falar uma coisa para vocês. Quem já foi criticado aqui por alguma coisa que fez para a obra do Senhor? Levanta a mão, crente. Levanta a mão. Fica com vergonha, não. Liga não. Tá, pastor? Liga não. Não liga não. Sabe por quê? Crítico de arte. Aqueles críticos que vão na galeria para ver, analisar a arte. Ele só critica, mas dá o pincel na mão dele para ver se faz. Faz não, crente. Faz não. Ele nunca faz, ele está ali para criticar. E eu vou dizer uma coisa para você. Crítica de pessoas que não fazem a mesma coisa que você não é motivo para você parar. Não é motivo para você ficar chateado. Não é motivo para você pensar e largar tudo. E falar assim, eu não aguento mais. Não vou fazer, pastor, está na sua mão. Querido, não faz isso. Não faz isso. Sabe por quê? Dá um basta. Fala assim, não. Pode falar. Deixa falar. Aconteceu um dia lá na igreja, um rapaz faz tanta coisa na igreja, e falou assim, pastor, a fulana não entendeu a situação lá, ela está chateada, o senhor quer que eu entregue tudo? Eu falei assim, que hora que eu te pedi isso? Não, mas ela não entendeu. O problema dela que ela não entendeu. Que hora que eu te pedi isso? O que eu estou dizendo para você, queridos, é que não existe reforma sem mudança. Não existe reforma sem sair da acomodação. Tem muito crente acomodado, esperando a banda passar, olhando as coisas de longe, em vez de chegar e falar assim, olha pastor, a coisa vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você, tudo é fé, tudo é profético. Deus é um Deus profético. Deus é um Deus que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir de acordo com Jeremias 1:9. Deus ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, sim. Deus ele tem pessoas que falam assim, Deus não faz acepção de pessoa, realmente não faz. Deus não ama mais um do que o outro, não, querido, não ama. Mas Deus ama propósitos diferentemente. Qual é o propósito que está no seu coração? Obed-Edom, ele tinha um propósito, ele não pediu nada. Ele só teve o bom grado de ser aquele que recebeu a presença de Deus na sua vida, na sua casa. E hoje, querido, o que nós temos, cutuca o irmão que está do lado e fala assim, o que tem na tua casa? Eu fiquei na casa de um determinado irmão, num lugar, ficou eu, minha mãe e minha esposa. Crente, irmão, crente. E ele falou assim, olha, você pode ficar nessa suíte, essa suíte é sua. Eu falei assim, amém, glória a Deus, aleluia, ô mistério. Aí eu gosto muito de ver jornal. E eu estou passando o canal, pastor. Procurando. E você sabe que o homem tem o dom do controle remoto. É ou não é? O homem é o comando. É o controle. Não vê nada. Fica passando o controle toda hora. E de repente caiu num canal pornográfico. Pago. Canal pago. E eu falei, uai, gente. O cara não é crente. É. E eu fiquei imaginando, meu Deus do céu. Mas o que eu quero te dizer, o que eu quero que você entenda. Pergunte ao seu irmão de novo, o que tem na tua casa? Agora muda a pergunta para assim, o que você está levando para sua casa? Que tipo de palavras você leva para sua casa? Que tipo de profecia você leva para sua casa? Quando a coisa está dando errado, o que você levanta e repreende? Ou você amaldiçoa? Quem tem filho aqui? Cuidado, hein, crente? O que você profere para a vida dele. Quem tem marido aqui? Ô, glória, sua mulher levantou a mão. A gente fica assustada. Oh, glória a Deus, irmão. Cuidado com o que você decreta sobre a vida do seu marido. E muitas das vezes nós não entendemos. E levamos, eu estava conversando com o pastor Rogério, o pastor Vanduí hoje, e muitas das vezes as pessoas riem
debocha, e tem a maior rilia. Rilia quer dizer assim, asco, né? Eu não sei o que rilia quer dizer aqui, que eu tenho que tomar muito cuidado. Porque tem palavras que têm um duplo sentido em algumas regiões, né, pastor? Não, não é não. Lá em Jacareí, morder fronha é um camarada que quer ficar solteiro. Né, pastor? Aqui eu não sei o que é. Juiz de Fora é uma coisa meio estranha, que não é bom falar de um homem que morde fronha, não. Aqui também? Então o que acontece? Preste atenção. Lá em Jacareí, não. Então o que acontece? Quando nós nos posicionamos como profetas e sacerdotes do nosso lar, a nossa palavra tem poder. E existem dois senhores esperando que ela seja liberada. O Senhor dos céus e o Senhorzinho do inferno, das trevas. Se a palavra de bênção Deus toma e começa a gerar no reino espiritual. Porque tudo antes de ser concretizado na terra, ele é gerado no reino espiritual. Ele é produzido no reino espiritual antes de ser concretizado na sua vida. Tem gente que fala assim, pastor, olha só, eu estou esperando a minha bênção, e a minha bênção, Deus está demorando me entregar, porque Deus está caprichando. Não, querido. Tudo que Deus faz é perfeito e caprichado. E faz assim, ó, no estalar do dedo. Mas o que Deus está esperando? Aquilo que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, que diz assim, havendo então você feito a vontade de Deus, então alcançareis a promessa. Tem crente que não recebe promessa porque não faz vontade de Deus. Pastor, mas eu tenho livre-arbítrio e eu faço o que eu quiser. Temos alguns pastores aqui, vocês podem até falar que eu sou herético. Temos teólogos aqui. O homem não tem livre-arbítrio. E não estou falando de crente, não, porque a gente costuma falar, não, o crente não tem livre-arbítrio, porque faz a vontade. Não. O ser humano em geral não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque na realidade, se somos crentes em Cristo Jesus, nós fazemos a vontade de... Se não somos, nós fazemos a vontade de quem? Do cão. A única escolha que nós temos é fazer a vontade de Deus ou do cão. Deus, ele falou assim, eis que coloco diante de vós dois caminhos. A bênção e a maldição. A maldição é de quem? De quem? E ele ainda, Deus é tão bonzinho que ainda nos ajuda para assim, filho, mas te aconselho, pois. Escolha o bom caminho. Escolha aqui o caminho reto, para que você venha prosperar. Mas enfim, esses 12 dias proféticos na sua vida, eles têm sido o quê? Apenas alguns cultos? Porque tem gente que fala assim, chegou lá na igreja, pastor, estou fazendo a campanha. Não é campanha, não. Nós não estamos fazendo campanha. Nós estamos decretando no reino espiritual. E se você for na nossa igreja, nos 12 dias proféticos, você vai ver boa parte da igreja com um caderninho anotando tudo que é dito. Sabe por quê? Porque cada mês que entra, a gente já olha lá e fala assim, olha, é isso, isso, isso e isso. E a coisa acontece. Nós não levamos a coisa simplesmente por fazer. Nós fazemos porque acreditamos. Tem gente que pergunta assim, pastor, o senhor não vai colocar nas rádios? O senhor não vai fazer isso, faz aquilo? Eu faço alguns cartazes para a gente colocar, para lembrar o povo da nossa igreja. Por quê? Porque é algo interno. Vai alguns irmãos, amém, glória a Deus. Mas todo esse trabalho, acredito eu também aqui em Cabo Frio, é por amor a você. Seu pastor anda mais de 50 quilômetros todos os 12 dias. De Iguaba para cá, ida e volta. Dá uns 50 quilômetros, pelo que eu fiz a medição. 55, então. Por quê, queridos? Fala para mim, por quê? Porque ele acredita em você. Porque Deus, ele vai investir em você. Pastor, qual é a palavra profética? Levante-se, por favor, fique de pé. Obed-Edom, então, presta atenção. Ele seguiu a arca, foi aonde a arca estava. Ele teve mais 4 filhos depois disso. Foi porteiro, tesoureiro, chegou a ser participante do ministério de louvor do templo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus, ele restaurou. Deus, ele trouxe a reforma territorial na vida de Obed-Edom. Mas qual foi o requisito dele? Pastor, ele fez isso? Não, ele foi simples. Se cumpriu na vida dele, Hebreus 10, 19, que diz assim, e tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos.
que é o que tem faltado na igreja de Cristo hoje. Ousadia. Ser audacioso. Pastor Sérgio falou um negócio comigo que tem palavra que a gente recebe que é como um soco no queixo, né? E assim, a nossa família tem o dom de falar as coisas rindo. Mas bater rindo, né? Outrora, eu era um servo fiel do cão. Fiel. Sacrifícios. Um dos sacrifícios era matar esse homem. É sério. Fiz a arma, fiz a adaga, porque eu tinha feito um pacto. E eu vou dizer uma coisa para você. Só não foi feito não por covardia minha. É porque Deus tinha uma obra na vida dele. Porque eu não tinha medo de nada. Perambulava a noite inteira atrás de pó, subia em boca, invadia a boca dos outros. Fazia tanta coisa, mas vocês não têm noção. Quem já foi usuário de droga aqui? Fico com vergonha não, varão, além de mim. Quem já ficou perambulando pela rua a noite inteira, andando a pé, subindo e descendo? Eu sei que tem uns aqui que está meio enrustido, está com vergonha, mas amém, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem nasceu no berço evangélico aqui? Desde pequenininho. Não, você não, varão. Você desviou? Meu Deus. Amém, glória a Deus, você está aí de firme. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Tudo que nós fazemos para o diabo, nós temos que fazer mais ainda para Deus. E nós acabamos nos conformando com aquilo, porque o colchão da acomodação do crente é tão fácil e tão, nos puxa tanto. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Os acomodados que aqui estão, cuidado. Que Deus tem, nesses tempos, Ele tem colocado pregos nesse colchão para nos despertar. E esses pregos é para te machucar, para chamar a tua atenção assim, ó. Ei, estou aqui, ó. Eu estou aqui. E eu quero dizer uma coisa para você. O mês de junho é um mês difícil. É um mês frustrante na vida de muita gente. Porque é a metade. Nós chegamos na metade do lugar e falamos do mês, do ano, e falamos assim, poxa, rapaz, 2016 está na metade e eu não fiz nada daquilo que eu planejei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pastor, eu vou desistir no mês de junho, na metade do caminho. Desiste não, querido, porque o caminho de volta é o mesmo caminho de você chegar até o final. Então é melhor você seguir diante. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que o mês de junho será um mês de intrepidez, de ousadia. E eu decreto sobre você que você será tão audacioso que vai ter crente que vai falar assim, tu é doido, rapaz. O que aconteceu com o fulano, pastor? Ele está doidão. Ele está doidão. Olha, ele está subindo, entrando. Olha, ele entrou lá daquele lado que ele não poderia entrar por causa da facção. E está lá, abriu uma célula lá. Eu quero dizer uma coisa para você. Cabo Frio nunca mais será o mesmo. Você está entendendo? Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque eu creio. Porque eu sei o que Deus tem para fazer neste lugar. Mas Deus não vai trazer reformadores de fora. Se Ele tem você. Se Ele tem eu. Em cada território específico, Deus colocou alguém. E eu vou dizer uma coisa. Para o incêndio de uma grande floresta, só precisa de um palito de fósforo. E para o avivamento, querido, só precisa de um. Só precisa de um. Que é audacioso. Eu queria chamar minha esposa aqui na frente. Queria que você louvasse um hino, amor. Aquele me ama. Sabe aquele me ama? Por quê? É porque tem crente aqui que acha que Deus não ama ele mais. Tem crente aqui que acha, né, filho? Deus não me quer mais. Deus quer sim, filho. Tá assim, ó. Não acabou, não. As coisas que passaram, passaram. A Bíblia diz em Filipenses 3:3 da seguinte forma, o apóstolo Paulo dizendo, eu não acho que tenha alcançado não, mas uma coisa faço. É deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
E eu quero falar uma coisa para você, crente. Avance. O que eu tenho de motivo para avançar? Um amor de alguém que nunca irá frustrar e diminuir. Você está entendendo? Nunca irá te frustrar. Mas Deus não me deu. Deus não me responde. Deus só fala não. Eu quero dizer para você, melhor é o não de Deus do que o silêncio dele. Então ouça o não. E tenha o não como um grande privilégio. Por quê, pastor? Porque Deus ainda fala com você na terra, crente. Feche os seus olhos, eu quero que você entenda isso. Deus não é um homem velho que quer te matar e quer te castigar. Dizem por aí, querido, que todos os caminhos levam a Deus. E eu creio que sim. Todos os caminhos levam a Deus. Que é isso, pastor? Sim. Leva a Deus como Salvador ou como juiz. Todo joelho se dobrará diante dele. Agora a escolha é sua. A escolha é sua. Feche os seus olhos.